Eu tenho que continuar porque o clube do Remo vence o Paysandu por 3-2 num jogo muito legal de se ver, num jogo emocionante, num jogo que os cenários foram mudando ao longo da partida, mas deu leão sobre o Papão, 3-2, o Remo mais vivo do que nunca nessa disputa por uma vaga à Série A do futebol nacional, e o Papão que já entrou em campo, já rebaixado, essa é a realidade, dá mais um passo para se confirmar matematicamente bem em breve esse rebaixamento à terceira divisão nacional. No vídeo de hoje então, vamos analisar como foi esse clássico disputado no Mangueirão. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, vamos analisar esse Paysandu 2, Clube do Remo 3. Já indo com as escalações, Guto Ferreira mandou o Leão a campo com Marcelo Rangel, Pedro Costa, Tassano, Kaique, Sávio, Natan Camargo, Caio Vinícius, Pana, Nico, João Pedro e Pedro Rocha. Repare uma defesa extremamente mudada, né? Toda a reserva praticamente, tirando o Sávio, que é titular do Clube do Remo, bem questionável a titularidade, né? Talvez não tenha outro para colocar realmente. Mas vamos ver o Jorge, um ano sem jogar, entrando aos poucos, enfim. Mas o Sávio, querendo, não é titular. Mas o resto é a dupla de zaga reserva e o lateral direito reserva também. Marcelinho faz bastante falta a esse Clube do Remo. Embora o Pedro Costa, a gente vai falar das individualidades, até fez um arroz com feijão lá, não comprometeu, até que atuou bem na partida de hoje. Já o Márcio Fernandes foi a campo com o Paysandu com Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Maurício, Brian, Ronaldo Henrique, André Lima, Denner, Marlon, Peterson e Garcês. Se o Clube do Remo tinha uma defesa totalmente desfalcada, o ataque do Paysandu mudado, dessa vez sem um centroavante, um ataque mais móvel, um ataque com falso 9, um ataque que o Márcio Fernandes pretendia dar uma mobilidade maior a esse ataque. Mas para isso, precisava do meio de criação de mais qualidade, só que o Paysandu tem o Denner como meia de criação e não foi tão bem assim, novamente, ao meu ver, na partida de hoje. O jogo começa equilibrado, a certo ponto, por mais que o Remo finalize, mas até o Remo fazer o primeiro gol, fazer 1-0, o Remo finalizou mais, mas era um jogo de poste bola equilibrado. A questão é, quando o Paysandu atacava, o Paysandu não era um time ordenado no início da partida, primeiro tempo quase todo, então tinha um espaço muito grande do meio campo para ataque, eram 3 atacantes velozes na frente, só que 3 atacantes que viviam muito tempo isolado, recebendo bola longa. Não tinha uma bola trabalhada para o ataque. Já o Clube do Remo não atacava tanto como o Paysandu, mas atacava de maneira mais ordenada e conseguia finalizar mais que a equipe do Paysandu. Então foi um início de jogo com o Paysandu com mais posse de bola, tentando atacar, só que o Remo mais ordenado dentro de campo e fazendo realmente suas investidas ao ataque, até sair o gol, o primeiro gol do Leão, do Caio Vinícius, naquela velha jogada que tem dado muito certo, né? De novo o Caio Vinícius aparecendo com uma surpresa, é muito interessante essa questão do primeiro volante, quando ele aparece na área como elemento surpresa, não é uma bola parada, não é em falta, nem escanteio, é a bola durante o jogo, e isso exige do time do Clube do Remo uma responsabilidade tática muito grande, porque se o Caio Vinícius vai para o ataque, alguém tem que cobrir, senão fica um buraco. E ele aparece muito bem, e é uma jogada que está ficando manjada do Clube do Remo, mas que está sendo extremamente eficaz. E o Caio Vinícius, quanto é bom para fazer esse cabeceamento, né? Porque não é tão fácil. E ele não aparece tantas vezes na área para fazer 5 cabeceamentos na área por jogo. Não, é 1 no 2 no máximo, ele está tendo um aproveitamento muito alto. Então, uma jogada boa do Clube do Remo, cruzamento da direita, Caio Vinícius aparece como elemento surpresa e faz 1-0. A grande questão é, depois desse primeiro gol, o Remo continuou ordenado em campo, continuou com um equilíbrio tático interessante, só que deu a bola para o Paysandu e o Paysandu começa a atacar mais o Clube do Remo. O Paysandu não conseguia finalizar bem. O Paysandu começa a finalizar, antes não estava nem finalizando, e no primeiro tempo, depois do gol do Clube do Remo, ele consegue finalizar mais. Só que a maioria para fora, finalizando muito mal. É o Peterson que pegou a bola da esquerda, mandou para o meio e finalizou, a bola caiu quase na lateral. É o Marlon, aí passa um pouquinho mais para trás, então tem uma justificativa, mas mandou a bola para fora, bem longe do gol. É bola cruzada que a bola passa na frente de todo mundo, não tem ninguém lá para empurrar. Ou seja, é um Paysandu que tentava atacar, mas sem nenhuma qualidade ofensiva nesse primeiro tempo. E por falar em Paysandu, faço até um parênteses aqui, parabéns para a torcida do Paysandu, tá? A torcida do Paysandu, as duas torcidas deram show, mas vou fazer um parênteses agora para a torcida do Paysandu, porque não é fácil
jogar contra o rival que era sim o favorito, tem um time melhor, vinha jogando melhor. Na verdade, essa é a realidade. Quando a gente fala que é favorito, não significa que é vencer fácil, como não venceu fácil. E ao meu ver, foi um jogo que, assim, o Remo venceu por uma bola, mas fez um segundo tempo bem ruim. A gente vai chegar na questão do segundo tempo. Parabéns para a torcida do Paysandu, que mesmo moralmente, tecnicamente já rebaixado, compareceu em bom número, empurrou o time, incentivou o time. É lógico, no final do jogo tem protesto que tem que ter, evidentemente. Mas parabéns para a torcida bicolor. Como também, parabéns para a torcida do Clube do Remo, com os mosaicos lindos, maravilhosos de Nossa Senhora Nazaré, e fez uma festa incrível e saiu feliz com o gol que fez no final do jogo. Então foi esse primeiro tempo, foi o primeiro tempo que o Paysandu, um Remo mais organizado, taticamente bem equilibrado, e um Paysandu que ia mais à base do coração e de uma bola longa para tentar chegar e tentar finalizar, mas não teve tanta qualidade assim. Mas o Paysandu cresceu na partida. No primeiro tempo ainda, há 2 substituições por lesões, uma do Paysandu, saiu o Brian para a entrada do Heverson, e do Clube do Remo saiu o Nathan Camargo para a entrada do Pedro Castro. Pedro Castro que fez um gol no segundo tempo, só que não dá para entender porque o Jadson não está jogando. E quando eu digo não está entender, é nem pela opção do treinador. Será que ele está treinando tão mal? Porque era uma questão do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira prefere o Pedro Castro e tal, mas parece que o Guto Ferreira também prefere o Pedro Castro, né? E ele entrou, ele fez o gol e teve algumas participações interessantes, mas o que aconteceu com o Jadson? Um jogador tão importante, o melhor jogador para mim da temporada 2024, até sofrer aquela lesão na cabeça, para mim continuava sendo o principal jogador do Clube do Remo junto com o Marcelo Rangel, e depois dessa lesão não voltou nem de perto ao que era, né? Então uma situação também interessante de se ver. Vai para o intervalo 1-0, logo no início do segundo tempo, né, bem no comecinho, uma jogadaça do Pedro Rocha, que não fez uma boa partida, embora fez essa jogada bonita, faz o cruzamento para o Pedro Castro fazer o 2-0. Aí o que acontece? 2-0, a expectativa é, Paysandu vai baixar a bola, acabou, partida liquidada, o Clube do Remo vai continuar administrando, tá bem taticamente, não vai perder o jogo. Só que o que acontece? O Paysandu vai para cima. E o Paysandu teve... Os jogadores do Paysandu tiveram garra, tiveram habilidade e fizeram um segundo tempo muito bom. O segundo tempo da equipe do Paysandu... Se o primeiro tempo eu achei o Clube do Remo mais organizado que a equipe do Paysandu, o segundo tempo o Paysandu foi bem melhor que o Clube do Remo. O Paysandu ele fica com 2-0 contra, na lanterna da competição, como eu disse, moralmente, tecnicamente rebaixado, mas brigou pro empate, brigou pela virada e só deu o Paysandu. Eu entendo a postura do Clube do Remo de dar a bola ao Paysandu e tentar o contra-ataque, mas nem o contra-ataque o Clube do Remo estava fazendo. Foi um segundo tempo muito ruim do Clube do Remo, né? Tirando o mérito do segundo tempo do Paysandu. Porque assim, gente, a gente critica esse elenco do Paysandu e tem que criticar, porque a torcida do Paysandu é a torcida de Série A, o elenco é de Série C. Mas eles estão lá porque foram contratados. Jogadores, muitos da Série D, Série C, que nem estavam jogando futebol. O Peterson, por exemplo, que antes de vir para o Paysandu, tinha um gol na carreira e 2 dispensas por disciplina de 2 clubes diferentes. Então, assim, não pediram para jogar no Paysandu, né? Então foi erro de avaliação crasso da diretoria. Mas tiveram habilidade. Dentro das limitações técnicas, num cenário difícil, você perdendo de 2-0, a torcida do Remo empurrando naquele momento, tiveram muita habilidade, garra, de tentar honrar o manto bicolor na partida de hoje. É pouco, é evidente que é pouco. O Paysandu sequer disputa a permanência na Série B. O Paysandu já está rebaixado na lanterna há algum tempo, ou seja, montaram um elenco que sequer disputa a permanência. Isso que é terrível. Culpa só dos jogadores? Não. Quem contratou? Os jogadores, né? Então, assim, os jogadores se empenharam bastante, a torcida fez a parte dela, como sempre faz, mas como eu disse, é torcida de Série A com elenco montado de Série C. Essa é a realidade. Mas depois desse 2-0, esperava que o Clube do Remo fosse aproveitar mais os contra-ataques e não aproveitou. Você tinha um João Pedro que brigava muito pela bola lá na frente, mas teve um Pedro Rocha apagado, deu assistência do segundo gol, ok, mas muito apagado na partida. O Nico também bastante apagado e um Pana que não conseguiu entrar na partida. E ele era o jogador responsável para puxar o contra-ataque. Na melhor jogada de contra-ataque que ele ia puxar, o Marlon foi lá, empurrou ele, puxou ele, né, segurou e tomou cartão amarelo na falta, mas não conseguiu armar o contra-ataque. E foi o Clube do Remo que não precisava jogar dessa maneira no segundo tempo. Não precisava
Parecia um Remo atordoado em campo. E foi um Paysandu realmente avassalador. Avassalador. Essa é a palavra certa, porque você tem que entender as limitações técnicas do Paysandu, que é o pior elenco da Série C. Da Série B, desculpa. Da Série B, tá indo pra Série C. E mesmo nesse cenário adverso, o Paysandu foi bem melhor, ao meu ver, no segundo tempo, do que o Clube do Remo. E o Paysandu não consegue virar o jogo pelas limitações técnicas. Vamos lá. Quando o Remo faz 2-0, cruzamento do Edilson, Garcês, que esse aí, gente, esse aí, não sei se é exagero eu falar, é praticamente um time de um homem só, né? Porque ele não estava 100%, o que ele se doou, o que ele jogou, fazendo gol, indo para cima, buscando a bola, correndo o risco de piorar sua lesão. Eu não sei a condição física, se ele corria algum risco realmente, se ele entrou 100%. Ao meu ver, ele não entrou 100%, mas a dedicação dele foi 500%. Então foi um jogador fantástico, que chamou a responsabilidade para ele, é o diferencial técnico dessa equipe do Paysandu. E ele faz uma falha defensiva do Clube do Remo, tá? Cruzamento na área entre os dois zagueiros, ninguém sobe, o Garcês nem precisou subir para cabecear, e ele acaba fazendo o gol. E o meio-campo do Paysandu, depois que o Paysandu faz o primeiro gol, muito melhor, com um rendimento muito melhor que o rendimento do Clube do Remo. E o Márcio Fernandes soube mexer na equipe. Eu considero, inclusive, que o Márcio Fernandes foi melhor que o Guto Ferreira. O Guto Ferreira demorou demais a mexer na equipe do Clube do Remo. Por quê? Demora a mexer, o Paysandu continua para cima, e o que acontece? O castigo veio, porque o Paysandu quis jogar o segundo tempo, o Clube do Remo não quis jogar. E o Paysandu chega ao empatar. Trancos, barrancos, o Wendel chutou, a bola bateu no zagueiro, ele veio de trás, estava impedido, não estava impedido? Não estava impedido. Garcês também chutou, participou da jogada, e o Paysandu empata. Quando o Paysandu empata, o Remo quer começar a voltar a jogar, só que o Paysandu continua melhor que o Clube do Remo. Foi o Clube do Remo, gente, no segundo tempo, que se taticamente funcionou no primeiro tempo, no segundo tempo não funcionou. E houve um desequilíbrio nesse segundo tempo, taticamente, do Clube do Remo. Porque você não viu o Remo marcando sua pressão, ao mesmo tempo ficava exposto na defesa. E o Paysandu perdeu a chance de virar, seria uma virada histórica. Um placar se virasse, eu não acreditaria que o Paysandu fosse se livrar do rebaixamento, tá? Vai ser um clássico, e você tem que, no mínimo, dificultar a vida do seu adversário, que hoje está disputando pelo acesso. É pouco? É extremamente pouco. Mas é o mínimo que tem que ser feito. E o Paysandu, numa exposição absurda da defesa do Clube do Remo, que taticamente foi muito mal, tecnicamente também muito mal na segunda etapa, bem diferente da primeira. Eu achei no primeiro tempo, como eu falei aqui, um Remo bem mais organizado em campo. Carlos Eduardo pega a bola na cara do goleiro, não consegue nem finalizar. Lembrou aquele lance do Volta Redonda, do Diogo Oliveira, que na cara do goleiro foi finalizar, o goleiro defendeu. Aos 40 do segundo tempo, 1-0 Paysandu para matar o jogo. O que aconteceu? Volta Redonda ainda conseguiu virar. Nesse que aconteceu, podia ser virado o Paysandu, perdeu um gol na cara, a bola castiga, e o Clube do Remo pode ter feito um segundo tempo ruim, como fez um segundo tempo ruim, podia produzir muito mais. Eu entendo o cenário, é clássico, é difícil, mas, amigo, a partir do momento que você está empatando um jogo, que você está vencendo 2-0, você tem que começar a jogar mais bola. Eu não vi essa mais bola do Clube do Remo. Melhorou um pouco depois do 2-2, porque antes, quando fez o 2-0, foi péssimo até sofrer o empate, e deu muita corda para o Paysandu, só que a bola puniu, e o Diego Hernandes faz um golaço. Foi um golaço do Diego Hernandes no último lance. Eu acho, foi um golaço, ponto. Mas eu acho que era uma bola que dava para o Matheus Nogueira fazer uma boa defesa, uma grande defesa. Seria uma grande defesa. Eu acho que era uma bola defensável, não é frango, não achei frango. Foi um golaço, mas eu acho que dava para fazer um pouco melhor. E o Clube do Remo acaba chegando a fazer o 3-2, que em termos de campeonato é um placar extremamente importante. Até a gravação do vídeo estava 20 minutos de jogo, 0-0 Atlético Paranaense e Avaí, e a Chapecoense empatou em casa com o Botafogo de São Paulo. Hoje, a diferença é de 1 ponto para o G4, e na próxima rodada tem Rima Atlético e tem um Atletiba, Curitiba Atlético Paranaense. Temos também um Goiás Chapecoense, que vai ser sensacional. Então, assim, a rodada até agora, sem saber como é que está aqui o jogo do Atlético Paranaense, tá muito boa pro Clube do Remo. Eu vou até pedir uma permissão para vocês, eu vou até olhar aqui quanto tá esse jogo do Atlético Paranaense agora. Gol do Avaí, 1-0 Avaí. Enfim, tomara que acabe assim. Um empatezinho também não ia ser nada mal, mas se acabar assim seria um dia fantástico pro Clube do Remo, né? Vamos torcer para continuar assim. Então, voltando. Então foi um Clube do Remo que conseguiu vencer. Teve sim méritos em vencer, conseguiu a falta no último lance, mas um Clube do Remo que sentiu muito
sentiu muito o segundo tempo, sentiu muito o gol de empate, foi sufocado pelo adversário, que é mais limitado que o Clube do Remo, por isso que fica aqui a grande questão, que o Clube do Remo poderia sim produzir mais, e um Paysandu que briga, como brigou em vários jogos, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, gente. Esse negócio de time de guerreiro é legal, muito legal, às vezes para torcida. Mas um campeonato de 38 rodadas não dá para ser time de guerreiro, porque o time correu, porque o jogador deu carrinho, porque brigou pela bola, porque o Paysandu brigou muito no segundo tempo. Demais no segundo tempo. Só que perdeu porque tem limitações técnicas. É chegar na cara do goleiro e perder o gol se quer conseguir finalizar, é não conseguir dar aquele último passe, vai ser aquele cruzamento errado, é uma falha defensiva, é o meio-campo que às vezes joga meio espaçado. Então, o Paysandu tem as limitações técnicas e isso, gente, isso aí acaba influenciando. Não é à toa que em 32 jogos tem 5 vitórias, né? Não é à toa. Derrota do Paysandu, matematicamente ainda não rebaixado, mas como digo, moralmente, tecnicamente já está rebaixado à terceira divisão nacional. Uma vitória espetacular do Clube do Remo, mesmo não jogando bem, mesmo podendo produzir mais, mas chega a 51 pontos e está muito vivo nessa disputa na vaga para a Série A. Se o Remo fizer o dever dele de casa, o Remo chega a 60 pontos. 60 pontos talvez esse ano não consiga o acesso, mas vamos colocar 60 pontos dos 3 jogos que vai fazer dentro de casa, chega a 60 pontos, vai ter mais 3 jogos fora de casa para conseguir seus pontinhos, pontinho lá, um aqui e tal, para quem sabe conseguir o acesso. De maneira geral, a rodada está sendo boa, ainda mais se confirmar essa vitória do Avaí lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E é isso, torcida azulina feliz. Não estou bem, na minha opinião. Vocês podem deixar a opinião de vocês. Eu sei que a torcida do Clube do Remo está empolgada e eu vi nas redes sociais muita gente elogiando o Guto Ferreira, e eu acho que ele merece também elogios, mas eu acho que ele não foi bem hoje. Acho que ele demorou demais a mexer no Clube do Remo, ele correu bastante riscos na partida de hoje. E a torcida do Paysandu triste, eu sei, mas o Paysandu não foi rebaixado por hoje, né? Foi rebaixado ao longo de toda a competição. Algumas individualidades, só para a gente encerrar aqui o nosso vídeo. O Pedro Costa, que é um jogador que eu acho bem limitado, não acho que é um jogador de Série B, mas fez um arroz com feijão bem interessante, tá? Ele não comprometeu, ele não comprometendo para mim já é ótimo. Kaique e Tassano, de maneira geral, ok, mas no segundo tempo mal. Primeiro tempo ok, da dupla de zaga, no segundo tempo mal. Falharam no primeiro gol, dava para cortar a bola no segundo gol, não gostei, mas é a dupla de zaga reserva. Não gostei principalmente do Tassano, acho que o Kaique ainda correu mais, ainda conseguiu jogar um pouquinho melhor. Sávio, acho bem questionável a titularidade do Sávio. Caio Vinícius sempre aparecendo, jogando importante na marcação e aparecendo quando ele é surpresa. E o quarteto ofensivo um pouco apagado, depois entrou o Diego Hernandes e ele entrou bem na partida. E o João Pedro sempre brigando bastante pelas bolas. Já a equipe do Paysandu, um destaque, Garcês. Como eu falei aqui, Garcês foi fantástico. O Marlon, tecnicamente, é um jogador que deve, mas hoje correu muito, brigou muito, tentou criar dificuldade. É um jogador que se doou demais, tá? Tem que reconhecer que o Marlon se doou demais em campo. Mas é aquela questão que eu falei. Só doar, não só dele, como qualquer outro jogador, às vezes não dá certo. Foi um meio-campo do Paysandu que sente falta de qualidade no meio de criação, mas teve no André Lima e no Ronaldo Henrique jogadores importantes, principalmente na segunda etapa, porque ambos deram ritmo de jogo ao Papão. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Sempre meio complicado analisar o clássico, porque tá todo mundo meio eufórico, mas é isso. Paysandu 2, Clube do Remo 3. Um abraço a todos e até a próxima análise.